pai, né? O pai falou, Gabi, tem alguma coisa aí que a gente precisa ajeitar. E foi isso que eu fiz. Aceitei, comprei a passagem com o dinheiro do meu acerto, lembra? Que na época a passagem era barata e eu consegui. Verdade. Então, ao mesmo tempo que ela tinha responsabilidades, ela também não podia ser roubada no ciclo da vida dela. Se você estiver vindo pra cá por causa de mim, não venha, porque eu não vou ficar nesse lugar. Eu não gostava daqui. Não... Nós atiramos uma flecha, a gente sempre viu o alvo. Mas e se eu não acertar o centro do alvo? Quem vai corrigir o percurso é Deus. O propósito ele não muda, mas os planos podem ser mudados. Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez para exaltar o nome do Senhor por meio do GLC Cast. E hoje nós temos aqui uma pessoa que, para mim, pessoalmente, é mais do que especial, que é a minha filha, Ana Gabriela, e ela vai estar compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida dela nesses últimos anos. Mas antes, eu gostaria de ler um texto da palavra que se encontra em Salmo 127. O texto da palavra diz assim: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados não retardam o seu sono até a noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concedeu aos que amam, mesmo quando estes estão repousando. Quanto aos seus filhos, estes são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta, será respeitado até mesmo por seus inimigos, quando pleitear com eles juntos à porta da cidade. Eu li esse texto e queria compartilhar com vocês porque nós temos vivido a bênção desta palavra na nossa casa. Hoje a Gabriela está aqui, vai falar um pouquinho do que Deus tem construído na vida dela, mas tanto a Gabi como a nossa filha caçula, quanto o Rafael, que é o nosso filho do meio, quanto o João Vitor, são servos do Senhor e têm servido o reino de Deus aonde eles estão, e eu louvo a Deus por isso. E vai chegar o momento deles compartilharem também um pedacinho da vida deles, né? Mas hoje é com a Gabi. E eu queria, Gabi, na verdade, conversar com você hoje, porque você começou uma nova história na sua vida há 5 anos atrás, né? Então, de repente surgiu uma viagem para a Inglaterra e você achou que vinha para cá de férias. E, na verdade, eu queria que você compartilhasse um pouco daquilo que Deus tem construído na sua vida desde então. Assim, quais foram os passos que você seguiu? O que aconteceu para que você hoje estivesse colhendo os frutos que você tem colhido? Hoje você é uma mulher casada, tem uma filhinha, me fez avô, tem um marido, é uma empresária, trabalha por conta. E eu queria que você compartilhasse um pouco do que Deus construiu, porque, na verdade, o que nós vemos na sua vida desde o início foi um movimento do céu. Às vezes a gente não entendia o que Deus estava fazendo, mas nós críamos no que Deus estava fazendo. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco. Como que foi isso? A história é longa, né? Mas vamos por partes. Eu vim parar em Londres a convite, né? Do meu tio, que na época morava aqui. Vim para trazer um primo meu, que na época era menor de idade, ele não podia viajar sozinho e, enfim, por motivos maiores. Meu tio perguntou se eu podia vir junto, né? E aí aconteceu que naquela época, eu estava, não sei se o pai lembra, mas eu tava passando sempre muito mal. Eu tava sempre indo no postinho tomar soro, lembra? Na veia, porque eu tinha muitas dores no estômago, eu tava sempre muito mal. Porque eu estava numa vida frenética de trabalho e estudo. A realidade desse texto aqui estava fazendo verdade na sua vida. Você levantava de madrugada, trabalhava muito. Estudava muito. Só que não via alguns resultados. Exatamente. E aí, conversando com o pai, eu falei... Conversando com o pai, não. Quem começou a conversa foi o pai, né? O pai falou, Gabi, tem alguma coisa aí que a gente precisa ajeitar, porque você não tá bem e o seu emocional não está bem. Não sei se você lembra dessa conversa, mas eu lembro. Com certeza eu lembro. E aí ele falou, se você sentir que é um desejo do seu coração, você pode trancar sua faculdade. Eu te aconselho a pedir as contas do seu serviço e dar um tempo pra você. Você precisa desse tempo. E aí, enfim, quando meu pai falou isso, pra mim foi como um bálsamo de tranquilidade, né? Eu falei, se meu pai tá falando isso... E eu acatei isso, né? Acatei. E ele falou, quando você
ter esse momento, você vai respirar, vai ver se é realmente isso que você quer, porque na época eu cursava arquitetura e eu já nem sabia se eu gostava mais do curso, nem sabia se era isso que eu queria. E deixa eu te interromper um pouquinho. Então você estava cursando arquitetura e você estava em que ano? Eu estava no 3º ano. Estava já no 3º, ou seja, estava do meio da faculdade para frente. Exatamente. Tá. Eu quero abrir um parênteses nisso porque é o seguinte, às vezes nós temos alguns objetivos na vida e esses objetivos talvez não sejam os propósitos. E às vezes os objetivos a gente se fecha em cima deles pensando que é o propósito. Sim. E ele só é um plano. Uhum. Né? E eu gosto muito de uma frase que Deus me deu um tempo atrás. É que o propósito ele não muda, mas os planos podem ser mudados. Uhum. Né? E você entendeu que os planos poderiam mudar. Sim, através de você, né? E aí, eu muito assim, mas pai... Na verdade, a primeira frase que o pai falou foi pedir as contas do seu serviço. Eu falei, pai, mas eu preciso do serviço para pagar a faculdade, porque até então eu trabalhava para pagar a faculdade e o acordo era, eu trabalhava para pagar a faculdade e o pai bancava todas as minhas saídas, lembra? Gasolina do carro. E aí, enfim. E aí eu falei, mas... É porque assim, a gente não queria, né, compartilhando com os irmãos, a gente não, e com as pessoas que estarão nos ouvindo, nós não queríamos que ela se sentisse roubada da juventude. Então, ao mesmo tempo que ela tinha responsabilidades, ela também não poderia ser roubada de um ciclo da vida dela. Uhum. Aquele ciclo precisava ser completo. Então, como pais, nós tentamos facilitar os dois caminhos para que o propósito fosse alcançado. Sim. E aí eu fiquei preocupada, né? Mas como que eu vou pagar a faculdade? E aí o meu pai falou assim, você tem certeza se é isso que você quer? E eu falei, não, já nem sei mais se eu gosto de fazer arquitetura. Eu tava perdida, eu me sentia perdida. E enfim, aí veio esse convite no momento certo, porque eu já tinha pedido as contas do meu trabalho, eu já tinha decidido que eu ia trancar a faculdade ali um mês depois do que a gente havia conversado, porque isso foi mais ou menos, a nossa conversa foi mais ou menos em março, abril. Sim. E aí veio o convite e eu ia trancar no meio do ano, né, em junho. E aí eu falei, então é isso que eu vou fazer, pedi as contas do serviço e veio o convite. E foi através do convite eu falei, gente, se eu vou passar 6 meses descansando aqui, por que não descansar em Londres, né? Que eu vou conhecer outro país, então eu vou. E foi isso que eu fiz, aceitei, comprei a passagem com o dinheiro do meu acerto, lembra? Que na época a passagem era barata e eu consegui. Verdade. E vim. Quando chegou aqui... E você veio com passagem só de vinda, né? Não, de vinda e volta. Tanto é que eu teve uma despedida com os meus amigos, né, aquele negócio todo, e eu falei pra todo mundo, gente, calma, daqui 6 meses eu tô de volta, é só um descanso, eu vou voltar, eu não vou ficar lá. Enfim, e eu saí de Marília com esse pensamento, eu vou voltar. Quando chegou aqui, é aquele negócio, aquele encanto, tudo parece ser possível. Mas, infelizmente, o meu caminho, tipo assim, eu trombei com pessoas que falavam o oposto. Aqui tudo é muito difícil, aqui brasileiro não consegue nada, você não fala inglês, porque eu vim aqui, eu não falava inglês. Você não fala inglês, você não vai conseguir um trabalho bom. Então eu cheguei aqui já trabalhando de cleaner, porque a gente precisava trabalhar para pagar o aluguel do quarto que a gente morava. Eu tô falando a gente porque veio eu e um primo da mesma idade que eu tenho, né? Uhum. Na época a gente tinha 19 anos. A gente veio juntos porque ele quis vir também. E enfim, a gente veio junto, então a gente morava no mesmo quarto. A gente dividia o quarto, né? E aí a gente trabalhava para pagar o aluguel. E eu trabalhava de cleaner, que é limpeza de casas. E ele fazia vários bicos, só que ele foi já tendo contato direto com o inglês, né? Ele atendia público e tal, e eu não. Eu ficava dentro de casas. E aquilo virou, assim, uma rotina muito grande, porque a gente trabalhava demais, por opção, por situações que aconteceram. Qual era a sua carga de trabalho na época? Na época, nossa, eu saía em horas... Sua carga horária, mais ou menos diária. Diária, eu acho que dava em torno de umas 15 horas. 15 horas por dia. 15 horas. Uhum. Porque era mais ou menos 10 horas de limpeza de casa durante o dia e mais umas 5 horas de comercial à noite. Então era mais ou menos isso, de 13 a 15 horas. De 13 a 15 horas por dia. Por dia. E aí, eu saía de casa em torno de 6, 7 horas da manhã, porque normalmente meu primeiro cliente era 8 horas, 7 e meia, por aí. E voltava pra casa só 10 e meia, 11 horas. E essa foi a minha vida por uns 3 meses, 2 meses, né?
E aí eu falava Aí aconteceu toda a situação que o pai veio pra cá. E quando meu pai me ligou falando que ele viria pra cá, porque Deus tinha ministrado isso no coração dele, tinha revelado, enfim, que é uma história que você tem que contar, não eu. Mas aí quando ele me ligou falando que viria, eu falei, pai, se você estiver vindo pra cá por causa de mim, não venha, porque eu não vou ficar nesse lugar. Eu não gostava daqui, não, assim, tudo muito lindo, mas eu tinha uma vida muito frenética de trabalho também. A mesma coisa que eu tava vivendo no Brasil, eu passei a viver aqui. E eu não sabia aproveitar a cidade, eu não conseguia conhecer lugares. Eu morei aqui por 2 meses e, tipo assim, não tinha conhecido os principais lugares de turismo ainda. Porque eu trabalhava muito. E aí eu falei, pai, se você estiver vindo por causa de mim, não venha, porque eu não vou ficar aqui. Ele, filha, a gente não tá indo por causa de você, a gente tá indo pela palavra que o Senhor nos entregou. Se você quiser voltar, os seus irmãos estão aqui no apartamento e você vem e mora com eles e tá tudo certo. Lembra que você falou isso? E aí eu falei, então tá bom, né? Então vem. Aí ele veio. Só que a partir do momento que eles vieram, que a gente foi morar juntos numa casa, ele falou, filha, agora você pode diminuir o seu ritmo de trabalho, porque a gente tá aqui, você não precisa ficar nesse ritmo de trabalho. E foi o que aconteceu. Então eu diminui o ritmo de trabalho e aí eu comecei a curtir mais. Eu ter aquela vida familiar que a gente tinha no Brasil. E enfim, eu comecei a curtir. Mas ainda assim, o pai chegou aqui em outubro. Eu lembro que naquele Natal daquele ano de 2019, eu tava olhando passagem pra comprar. Você lembra? Lembro. Pra voltar embora. Mas aí eu conheci o meu atual, hoje ele é meu atual esposo, né? Conheci ele no final de 2019 e eu falava pra ele também que eu não tinha intenção de ficar aqui. Mas aí quando virou o ano, em janeiro, não sei, eu acho que todo o Natal, a virada de ano, tudo aquilo em família que eu vivenciei, as saídas que a gente passeava junto, tudo aquilo eu acho que virou uma chave na minha mente. E também porque através do meu atual esposo hoje, meu marido Marcos, eu conheci pessoas que são meus sogros aqui, né? Eles me mostraram que era possível estudar aqui. Porque desde quando eu cheguei eu ouvi o contrário. E eles são formados aqui, os dois. E aí eles falaram, não, Gabi, você consegue estudar aqui. Porque o meu maior medo era só trabalhar e deixar, tipo assim, eu não vou poder estudar aqui nesse lugar nunca, isso não é possível mesmo pra mim. E era só isso que a gente escutava. E aí eu falei, se for pra só trabalhar, eu volto pro Brasil, porque lá eu tava cursando uma faculdade, lá eu vou terminar minha faculdade. Mas aí quando eu descobri essa realidade de que era possível estudar, eles me mostraram o caminho das pedras pra fazer a primeira aplicação, realizei a primeira aplicação, e aí foi quando eu fui aprovada e passei. Só que aí foi quando Deus começou a surpreender, né? As coisas começaram a acontecer muito melhor do que eu imaginava. Tá, então pera lá, vamos dar um respira. É muita coisa. Vamos dar uma pausa. Então, na verdade, Deus tirou você de uma realidade que você vivia, onde você se vivia escrava dela. Certo? Sim. Você rompeu aquela realidade, você veio para Londres e de repente você estava vivendo de novo um Egito na sua vida. Sim. Então você saiu de um Egito e veio para outro Egito. Sim. Né? Porque uma das coisas que eu falo a respeito desse lugar, que esse lugar pode se tornar um Egito que remunera. Né? Como as pessoas aqui trabalham por hora, então as pessoas querem trabalhar cada vez mais para ganhar cada vez mais. E isso pode se tornar uma escravidão remunerada. Né? O que é pior. Porque quando a escravidão não é remunerada, é mais fácil você tentar sair dela. Mas quando a escravidão é remunerada, aí você tem um outro império das trevas dominando, que é o império de Mamon. Né? Então, na verdade, Satanás tentou te escravizar num lugar, depois ele tentou te escravizar em outro. Mas eu lembro que nesse percurso aí de você entra na faculdade, faz college e tal, agora que você terminou o college, tudo bem, top, mas houve um momento ali que você falou, não, faculdade acho que não dá. Eu lembro dessa conversa nossa em casa, faculdade acho que não dá, tal. E eu lembro que você até juntou os documentos para fazer e você, não, pai, eu não vou fazer, não dá, você se lembra disso? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu lembro. Porque assim, eu sei que aconteceu um mistério de Deus aí. Sim. Né? Foi porque eu não tinha o tempo de residência que eles falam que precisa ter para você conseguir o financiamento estudantil, que no Brasil é o FIES, né? Aqui eles chamam de Student Finance. E aí eu não tinha o tempo de residência, pelo menos foi a informação que me passaram, que eu não tinha o tempo de residência suficiente para aplicar para esse Student Finance. E a faculdade era muito cara, a universidade era 9 mil, 10 mil pounds
por ano, né? Uhum. E aí eu cheguei a juntar a documentação, mas quando eu vi o valor do curso, eu falei, pai, não é possível. Os 2 anos anteriores, o primeiro ano anterior, ele era pago também, mas por conta da minha idade, que eu ainda tinha menos de 23 anos, eu não precisava pagar. Era o governo Não era um financiamento, era um benefício. Era um benefício, o governo que cobria. E aí depois, eu não sei se era menos de 23 ou menos de 22, agora eu não me recordo. Uhum. Mas eu tinha a idade que entrava nesse benefício. E aí já no próximo ano, que eu ia pro um level a mais, que era o level 4, eu já não ia ter, eu já ia precisar começar a pagar. E aí eu falei, não vai dar. E aí eu lembro que meu pai falou assim, filha, que é a frase que ele sempre fala até hoje, a vida inteira. Filha, você esquece que as coisas para os filhos de Deus acontecem de uma maneira diferente? Nós temos que crer. Se você não aplicar, como que você vai saber? E daí ele falou, faz a sua parte. E eu lembro que eu apliquei assim no último minuto do segundo tempo. Apliquei. E aí foram, acho que uns 2 meses de espera, porque eles demoram muito para responder essas cartas. E quando eles responderam, tava lá, aprovada. Quer dizer, aí foi aquele... Para as pessoas que ouviam isso depois, falar, mas como você conseguiu, né? Exatamente. Então, nós temos uma resposta para isso. A palavra do Senhor, aqui em Salmo 127, ela diz que, como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos da sua juventude. Uhum. Quando a gente atira uma flecha, a gente não sabe para onde ela está indo. Mas nós temos um objetivo, o alvo. Sim. Né? Então, nós queremos atingir o alvo. Hoje você é mãe, tem a Zoe, né? E vai chegar o momento de você atirar ela. Mas você nunca vai mirar fora do alvo. Uhum. Né? Nós nunca vamos mirar fora do alvo quando nós atiramos uma flecha. A gente sempre mira o alvo. Ah, mas e se eu não acertar o centro do alvo? Quem vai corrigir o percurso é Deus. Né? Houveram lugares que essa flecha fez curvas, né? Mas nós estamos atingindo o alvo. Né? O fato da Gabi estar aqui hoje falando, dando testemunho dela, é porque o alvo está sendo atingido. Desculpa, pode continuar. Aí você entrou na faculdade. Aliás, antes de você entrar na faculdade, aconteceu alguma coisa também, né? Você não foi aceita só em uma faculdade? Ou foi só em uma? Não, na verdade, essa primeira aplicação... Porque aqui não é vestibular, né? Não. É porque, assim, foram muitas... Eu fiz uma única aplicação para 5 lugares diferentes. Porque na época eu tava fazendo o level 3 de arte e design, que é um foundation que eles falam que te prepara para entrar na universidade. É como um cursinho, vamos dizer no Brasil. Um curso técnico. Um curso preparatório. Na minha época, quando eu estudei, e dos irmãos que estão aqui, né, que são de velha guarda também, nós fazíamos o último ano do colegial como um curso técnico. Por exemplo, eu fiz contabilidade, né? Vocês não sabem, eu sou formado em contabilidade. Mas E nós tínhamos lá, os 3 primeiros anos você saía auxiliar em contabilidade. Uhum. No último ano, o 4º ano, a pessoa saía técnico em contabilidade. Então nós tínhamos isso no Brasil há tempos atrás, né? É basicamente isso. É um curso técnico, vamos dizer. Ele te dá um certificado que você já consegue um emprego naquela área, se você desejar. E aí, enfim, fiz esse curso, eu entrei no benefício, então não precisei pagar. E durante o curso, a própria professora já instruiu a gente como fazia a aplicação para o próximo nível, né, para as universidades. Que ali você teria a opção de entrar na universidade ou entrar em algum outro curso técnico, algum outro college, para seguir rumo à universidade. Só que eu tinha ainda a barreira do inglês, eu não me sentia confiável no inglês. Então eu apliquei para 3 universidades e 2 colleges. Uhum. E aí eu passei em 3. 3 o quê? Colleges? Eu passei no college de Cambridge. Você passou ou você foi aceita? Eu fui aceita. Aceita, porque não é vestibular, né? Eu fui aceita no college de Cambridge e fui aceita num outro college, eu acho que aqui de Londres. Eu sei que as outras 3 universidades simplesmente falaram assim, não tem espaço pra você aqui, e foi isso. Uhum. Mas aí eu escolhi o college que eu iria fazer, que foi o college de Cambridge, o CRC. E aí apliquei para esse Student Finance, fui aceita, então assim, já foi o alívio. O alívio. E um sinal, né? E um sinal, sem dúvidas. E aí foi quando eu comecei a cursar design de interiores lá em Cambridge. Daí eu ia 2 vezes por semana. Quantas horas de viagem? 2 horas. 2 horas de viagem pra ir, 2 horas de viagem pra voltar. Mas era 2 vezes na semana, Uhum. né? Então facilitava. E aí foi isso por 3 anos, né? 3 anos.
Então hoje você tem um curso começado em arquitetura, né? Tem 2 anos e meio de arquitetura no Brasil. E você é formada em design de interior, bacharel em design de interior. Exato, eu sou formada em... Eu tenho 3 certificados, na verdade, né? Eu tenho o certificado de Art Design, que é o Level 3, o Foundation. Eu tenho o certificado do Level 4 de Interior Design, que daí já é o CRC, que ele entra como... Como que é o nome? Esqueci o nome agora, mas enfim, do certificado que eles fornecem. Tem o Foundation, tem o certificado e o diploma em Interior Design e tem o bacharel em Interior Design. Então eu tenho esses 4. Entendi. Tá. E você se formou quando? Esse ano. Esse ano. Então esse ano foi que mês foi sua formatura? Em julho. Em julho de Julho ou junho? É você que se formou, Julho. você que Foi precisa em se julho, lembrar. Foi em julho. Em julho. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Você tem 5 meses de formada e você já é empresária. Sim. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Muito bem. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Mas antes de você falar disso, tem Marcos e Zoe. Tem Marcos e Zoe, porque no teu último ano de faculdade aconteceu um mistério de Deus, né? Foi. Um mistério que deu trabalho para eu engolir, mas foi um mistério de Deus. Foi. Em janeiro de 2022, eu descobri que eu estava grávida. E... Hoje a gente conta isso tudo com muita alegria. Sim. Embora no primeiro momento foi um momento de muita dor. Os dor. amados sabem a realidade familiar que a gente vem, o que foi plantado no coração dos nossos filhos. Então, de repente, quando a Gabriela vem com a notícia de uma gravidez, então para nós foi uma surpresa muito desagradável no início, né? Hoje, a Gabi, o Marcos, a Zoe são bênção e desfrutamos, assim, de um amor fraternal que eu nunca imaginei na minha vida que nós poderíamos viver, mas nós temos vivido, né? Mas eu queria que a Gabriela falasse um pouquinho disso, porque às vezes as pessoas estão lá atrás, falam assim, poxa, ela é filha de um pastor que ficou grávida, e às vezes a gente fica cheio de dedos para tocar nesse assunto, mas nós fomos curados nesse assunto. Deus nos tratou teu coração, tratou meu coração, o coração da Ana Paula, sua mãe, o coração dos seus irmãos, das suas cunhadas, dos seus avós, dos tios. Foi a família inteira tratada com isso. Na verdade, a sua gravidez ela foi um instrumento de Deus de tratamento para toda a família, não é? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Já até me dá vontade de chorar falar disso, porque, mas porque eu me emociono mesmo, tudo que aconteceu, né? Pode dar lenço aí, ó. Produção, prepara o lenço. É aquele negócio, fala de filho, já chora, né? Eu tô aqui entrevistando minha filha, ó. E aí eu descobri que eu estava grávida em janeiro de 2022. Foi um momento, obrigada. Foi um momento de muita angústia pra mim, porque ao mesmo tempo que eu estava muito feliz. Ai, meu Deus, foi difícil. Ao mesmo tempo que eu estava muito, muito feliz, eu sabia tudo que acarretaria ali, né? E aí eu estava muito feliz, por quê? Porque eu sempre sonhei em ser mãe, eu sempre sonhei em constituir a minha família, e enfim. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu não podia comemorar. De repente você viu tudo desmoronando. Foi. E eu falei, meu Deus, indo pro último, tipo assim, esse era o ano que eu iria pro meu último ano. Seria o ano da coroação. E aí acontece tudo isso, né? Mas eu não esqueço, e todo mundo que eu vou falar sobre isso, eu comento. Sobre aquela frasezinha de que o pai posicionado, ele dá destino, né? Porque quando eu contei pro meu pai, ele ficou 2 dias sem falar comigo. E foram os dias mais difíceis da minha vida. Como foi difícil. Eu posso abrir um parênteses pra você respirar? Pode. Na verdade, eu fiquei 2 dias em silêncio, foram 3. Né? No terceiro dia eu fui conversar com ela, porque existe o tempo da morte, da ressurreição, existe o tempo do sacrifício, da morte e da ressurreição. Então, na minha vida, eu passei por esse processo, mas eu não fui intencional nisso. O processo da morte, sepultamento e ressurreição. Eu não fui intencional nisso. Na verdade, Deus me levou para esse momento. E somente no terceiro dia é que Deus falou comigo. E quando ela falou comigo, eu não sei se você lembra da frase que eu te disse. Quando você falou, pai, é o seguinte, eu tô grávida. Você se lembra do que eu te falei, não? Lembro. O que eu te falei? Pode falar. Eu não tenho nada pra te dizer. Por que eu disse isso? Ela agora lembra da palavra, da frase. Porque era final de noite, daí a gente já tava indo dormir. Ele falou assim, eu não tenho nada pra te dizer, só vai dormir que eu preciso dormir.
Eu falei, meu Deus. Porque assim, eu não havia me preparado como pai para aquele momento. Né? A gente, como pai, havia se preparado para outro momento. Então, se eu falasse alguma coisa, é nisso que nós pais precisamos aprender. Há o momento de nós nos calarmos, e isso não é pecado. Porque há momentos que, se nós falarmos, nós vamos provocar a ira dos nossos filhos. E a palavra do Senhor diz para nós não provocarmos a ira dos nossos filhos. Então eu tinha naquele momento um momento de decisão, ou perder de uma vez o coração da minha filha, ou ganhar o coração dela. Então eu decidi me calar. Eu talvez fui até grosso no falar com ela aquele dia, né? Eu falei, olha, eu não tenho nada para te dizer, porque eu não me preparei para esse momento. Então vai dormir, porque eu também vou dormir. E por incrível que pareça, eu dormi. Né? Às vezes, mas como que você conseguiu dormir? A Bíblia diz também que o Senhor dá aos seus filhos enquanto dorme. Então eu cria que Deus ia nos trazer uma solução para essa situação que havia se apresentado diante de um propósito que Deus tinha preparado para nós. Sim. Mas pode continuar. Respirou? Respirei. E aí foram esses 2 dias, né? No terceiro dia ele veio falar comigo. E por que eu cito essa questão do pai posicionado do destino? Porque o que o meu pai me falaria ali foi exatamente o que você falou. Eu saberia que ou eu, tipo assim, perderia... não perderia os meus pais, mas assim, criaria essa distância ou não. Então, ele se posicionou como eu não digo como homem carnal, porque eu acho que como homem carnal teria acontecido outra coisa. Uhum. Mas você se posicionou em Deus mesmo e me deu esse destino. Então, quando ele veio falar comigo, ele falou assim, filha, o fruto que você está carregando é uma bênção, filhos são bênção, é a sua herança. E isso não intervém naquilo que você é pra gente. O nosso amor por você não muda, a gente vai amar essa criança. E assim tem sido, e assim foi. Eu levei, eu acho que todo momento da minha gravidez pra me curar de tudo isso. E quando eu tive a Zoe, que eu descobri esse amor. E é isso. Aí você descobriu o que era ser mãe. Aí eu descobri Só o que era ser mãe. Tinha uma faculdade ainda pra ser terminada. Tinha uma faculdade pra ser terminada e eu ainda não tinha casado, né? Porque no mesmo ano o Marcos foi fazer a cidadania dele na Itália, então eu fiquei com os meus pais durante toda a gravidez. O Marcos me viu sem barriga e quando ele voltou eu já tava de quase 7 meses. E aí ele viu o barrigão, né? E aí a gente casou no mesmo ano, que a Zoe nasceu no mesmo mês que a gente casou, porque aí a gente casou por procuração no Brasil. Depois de um mês que eu já tava melhor do parto e tudo, a gente fez uma cerimônia religiosa, né? O pai abençoou as nossas vidas, as alianças. E aí foi tudo muito novo. Eu tinha 1 ano de faculdade pra terminar. Tava casada, sempre fui cuidada e passei a cuidar. Cuidar de casa, cuidar de filho e aliás, ainda precisar estudar. A mãe discipulou bem, né? Discipulou. Acredito que sim, né? Tô dando conta. Mas assim, eu falo que eu só consegui esse último de faculdade porque eu tinha os meus pais aqui, que foram uma rede de apoio, assim, porque a Zoe tinha 15 dias, eu tinha voltado já a ir pra faculdade, pra universidade. Mas Deus deu forças e concluímos. Glória a Deus. Concluiu, casada, mãe, vencendo e agora como empresária. Empresária. E serva do Senhor. Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho agora desse... Eu sei que é muito curto ainda o espaço de tempo, mas que você falasse um pouquinho sobre o que Deus está construindo. A partir de todo esse processo que você passou, o que Deus construiu dentro de você. Né? Você vai dar uma pincelada aí na questão empresarial, mas o que Deus construiu em você? Né? Qual foi a palavra que você recebeu de Deus? O que Deus te deu para que você permanecesse e hoje começasse a colher os primeiros frutos daquilo que ainda são frutos pequenos, né? Mas a gente vê o tamanho das sementes que foram plantadas, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sempre carreguei aquele texto de 1 Coríntios, acho que é 1 Coríntios 2:9 comigo, que fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem guardado para aqueles que o amam. E eu sempre carreguei isso comigo, e sempre eu falei, gente, não é possível que seja só isso. Eu sempre acreditei no mais, naquilo que o Senhor tinha pra mim, sabe? No melhor. E eu sabia que Ele tinha o melhor, então eu sempre fui atrás do melhor que eu fui. E sempre que as pessoas me davam uma palavra contrária, é óbvio que às vezes a gente deixa aquilo desanimar, mas eu sempre falei, não,
Eu sei que o Senhor me faz capaz. Amém. E aí eu sempre ia atrás desse sim, né? Do sim do Senhor. E aí foi o que eu fiz, tanto na vida empresarial quanto na minha vida, desde que eu cheguei aqui. Eu sempre fui atrás desse sim. E na minha vida empresarial, por que eu falo isso? Porque todos os professores, quando a gente se forma aqui, o conselho deles é a gente já começar estagiando. Por quê? É impossível você trabalhar direto na sua área recém-formada. Você não tem contatos, você não tem fornecedores, você não sabe sobre as normas corretamente. Mas eu falo que uma coisa o brasileiro tem, que é aquela coisinha de ir sempre atrás. Correr e fazer um negócio acontecer. E aí, o inglês eu acho que ele é um pouquinho mais fechado com relação a isso. Então, se um professor ensinava a gente a fazer a porta, no outro dia ele só voltava com a porta feita. O brasileiro, ele tem aquele negócio de buscar e fazer a coisa acontecer. Então, no outro dia eu voltava com a porta e a janela feita. Então, assim foi em tudo na minha vida. Eu sempre busquei aprender mais. Proatividade. Proatividade. Sim, eu sou proativa, muito proativa. E acho que isso influenciou em tudo. E claro, uma palavra que o Senhor me deu, que eu tenho ela anotada aqui, que eu vou até ler, foi em 2021. Ele me deu essa palavra quando eu não queria aplicar para o Estudando Finance, e o pai conversou comigo, e depois que o pai conversou comigo, eu tive uma palavra de confirmação, que está em 1 Samuel 17, 28, 30, eu não vou ler porque é muito longo, mas basicamente o que eu anotei foi: desvie-se e tome a decisão. O que é o desvie-se? Escolha viver sua vida ouvindo o que Deus diz e não o que os outros dizem. Não perca tempo dando poder demais para as palavras daqueles que não te amam nem te querem bem. Não permita que o seu coração seja envenenado ao reter ofensa. Descanse, perdoe e abençoe aqueles que te fizeram mal ou falaram mal de você. Siga em frente focado no propósito que Deus te entregou e então você verá o impossível acontecer. Faça que nem Davi, desvie-se. E o tome a decisão. Pessoas ferem pessoas, mas pessoas também curam pessoas. Todos nós já fomos feridos e todos nós já ferimos alguém durante a nossa vida. Por isso, ser cura ou ser um causador de feridas é uma decisão nossa. Nós temos esse poder em nossas mãos, porque enquanto vivemos para ferir, seremos ainda mais feridos. Mas quando nós decidimos curar, nós viveremos um tempo de cura. Então, precisamos decidir quem seremos e a quem ouviremos. E aí foi quando eu peguei essa palavra em 1 Samuel, desvie-se e tome a decisão, fazer que nem Davi, e assim eu carreguei pra minha vida. Amém. E assim tem sido. E assim você tem vencido, né? E assim eu tenho vencido. Hoje você faz parte de uma... Deus te colocou dentro de um prédio, né? Um prédio de empreendedores e de empresários brasileiros, né? Sim. Aqui em Londres. Sim. E você... Aqui não, lá, né? Que você não está em Londres hoje. E você tem crescido naquele lugar e ali você tem se despontado dentro da tua profissão. E Deus tem trazido conexões. Sim. Pessoas de conexões com você, para que com tão pouco tempo de formada, você já esteja envolvida com pessoas importantes. Estou sabendo até de um cliente... Não posso citar nomes aqui, mas de um cliente famoso aí, que já está fazendo parte do teu portfólio de clientes, né? Então vejo a fidelidade do Senhor na sua vida. Mas sim, quanto ao texto que você citou, no capítulo 30 de 1 Samuel, é onde a palavra do Senhor menciona a vitória de Davi contra os amalequitas, que era um exército que se levantava sempre contra o povo de Deus para os envergonhar, né? Por causa de uma aliança feita de forma errada na hora errada, né? E você viu que essa palavra foi me dada em 2021. E eu engravidei da Zoe em janeiro de 2022. E acabou que encaixa, né? Em toda a situação. E agora nós temos aqui a Gabi, que saiu numa revista aqui de Londres, né? Não sei se dá pra focar aqui, Paulo. Ela saiu numa revista aqui de Londres, ó, transformando espaços e criando conexões, né? Onde ela tá colocando o talento e o dom dela a serviço do reino. Por que eu falo que é a serviço do reino? Porque o dinheiro que ela ganha vai virar dízimo e oferta missionária. Sim. E hoje nós, como GLC, foi uma outra ferramenta que Deus nos deu, uma outra estratégia que Deus nos deu, do qual a Gabi já está fazendo parte dela também, né? Sim. Faz parte da mídia. Da mídia, a área de construção, de arte, né? Junto com a equipe que Deus tem nos dado. E, na verdade, hoje esse podcast é para isso. É para fortalecer a tua fé,
é para mostrar que nós somos pessoas comuns. Sim. Que nós passamos por dores, que nós passamos por tristezas, que nós passamos por momento de angústia, mas isso jamais poderá nos roubar do propósito que o Senhor nos deu para a vida. Sim. Porque assim como a Ana Gabriela, o João e o Rafa, né, são flechas que nós atiramos. E essas flechas, elas continuam a voar até atingir o propósito final. Qual é o propósito final? Só Deus sabe. Só Deus né? sabe. Nós entendemos que Deus tem um propósito singular. O propósito principal são sempre vidas para o reino dos céus. Nós precisamos povoar o céu. Né? E Deus vai nos dando ferramentas para que isso aconteça. Ferramenta profissional, ferramenta financeira. Eu fico preocupado quando eu vejo um pai, não, porque agora o meu filho precisa ir para o seminário. Não, ele precisa ir para o seminário. Se ele tiver um chamado ministerial, ele precisa ir para o seminário. Mas eu diria que ele precisa ir para o seminário, mas ele precisa também saber o que é ser um profissional dentro de uma determinada área, porque de repente ele tem o desejo de ser um pastor, mas primeiro Deus vai usar ele como administrador, e depois como um pastor administrador. Sim. Né? Então ele pode conciliar isso. Então nós vivemos em dias hoje onde nós precisamos conciliar muitas coisas. A Ana Gabriela, o Rafael e o João Vitor foram consagrados ao Senhor, foram separados para Deus. Eu não tenho dúvida que vai chegar um momento que Deus vai pinçar eles assim e falar, não, agora chega, já deu, agora vocês vão só para o meu reino. Então, isso vai acontecer, esse dia vai acontecer, mas por enquanto Deus está construindo algumas coisas ainda, né? E nós temos visto essa construção. Né? Então, que Deus te abençoe, Gabi, Amém. como minha filha, como teu pastor, eu te abençoe em nome de Jesus, e que você continue se conectando a pessoas do céu. Né? Que o Senhor continue usando essas pessoas para afirmar o propósito de vida que Ele tem com você e com as nações. Em nome de Jesus. Londres é só o start. Não sei se você quer dar alguma palavra de agradecimento, se você quer dar algum recado para alguém. Não, eu gostaria apenas de agradecer também a oportunidade de estar aqui, de contar um pouquinho da minha história, que eu acho que muita gente não sabe como aconteceu tudo, como foi tudo. Acho muito bacana, então eu agradeço. E é isso, eu acho que a gente tem que entregar nas mãos do Senhor e confiar na palavra que Ele tem para nossa vida. Amém. Se você quiser fazer alguma pergunta a respeito desse podcast, se você quiser tiver alguma dúvida, né, você pode perguntar. O teu Instagram é? Gabi Martinez. Gabi Martinez. Então você pode perguntar para ela, vai estar na descrição do vídeo aí, ou você pode mandar para nós também o questionamento que nós vamos transmitir para ela, ou pode perguntar direto no meu Instagram, PR Leandro Martinez, ou no GLC. Nós vamos estar respondendo toda pergunta, qualquer dúvida. Eu queria muito estudar em Londres, tal. Ela pode dar explicações mais claras para você, tá bom? E se você deseja ser um ofertante para este ministério, que nós temos dado os primeiros passos, nós trabalhamos na área de ensino, na área de ministração de cura, na direção, trabalhamos em parceria com igrejas. Se você deseja ter isso na sua igreja, entre em contato conosco. Né, toda essa ferramenta de ensino que nós temos para oferecer na área de liderança, jovens, casais, ou então se você deseja ofertar, participar disso, nós vamos deixar no link aqui embaixo toda a descrição necessária para que você possa fazer parte deste projeto que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Amém. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida, que no próximo nós possamos estar compartilhando um pouco mais daquilo que Deus tem nos dado, em nome de Jesus, até que Ele venha. Deus abençoe.